Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje quinta-feira, dia 11 de abril, segunda semana do tempo da Páscoa, e a Igreja hoje nos convida a celebrarmos também a memória de Santo Estanislau, bispo e mártir. E vamos, por intercessão dele, meditar a palavra que o Senhor nos apresenta por meio de João, no capítulo 3, versículos de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, quando nós lemos na Sagrada Escritura os momentos em que a ira de Deus foi derramada sobre o mundo, por exemplo, sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, o próprio dilúvio, depois também as pragas do Egito, diversos outros momentos em que Deus puniu não somente os adversários de Israel, mas o próprio Israel, nós vemos que a ira do Senhor é terrível, terrível, e que a ira do Senhor é devastadora. Do mesmo modo como o Senhor criou tudo do nada, sua ira destrói tudo. E diante desse cenário, e certamente há aqueles que estão ouvindo que vão dizer, não, mas Deus não faz isso porque Deus é misericórdia. Já disse diversas vezes e volto a repetir. Deus é misericórdia, mas também é justiça. Ele não vai dar ao mundo aquilo que o mundo não merece. Não dará a cada um de nós aquilo que nós não formos merecedores. Então, diante dessa possibilidade da ira de Deus ser derramada sobre nós, porque Jesus diz que aquele que rejeita o enviado de Deus, a ira de Deus permanecerá sobre ele. Diante dessa palavra de Jesus, que é um fato, é uma promessa, nós devemos nos perguntar: eu quero estar debaixo da luz e da proteção do Senhor, ou eu quero estar sob a ira de Deus? Eu quero estar vivendo a proteção à sombra do Altíssimo, como nos diz o salmista. Quero viver debaixo da proteção da mão poderosa do Senhor. E para isso eu preciso aceitar o Senhor. Uma vez que eu fui batizado, eu imediatamente me tornei, aos olhos de Deus, uma pessoa do alto. Mas o batismo não é garantia de salvação, porque há muitos batizados, e prestem atenção, há uma multidão de batizados que vivem e se portam como inimigos da luz, que deixam Deus de lado, que são terrenos e não são celestes. Ou seja, que têm mentalidade, coração e vida puramente materiais, terrenos, mundanos, que não elevam o seu pensamento, seus corações e até mesmo as suas atitudes a um patamar superior daquele que eles próprios no batismo receberam e ao qual foram configurados, de filhos adotivos de Deus. Ora, quem nasceu do Espírito deve viver segundo o Espírito. Quem nasce da carne vive segundo a carne. Mas o pior de tudo é quando alguém que nasce do Espírito, como eu dizia agora há pouco, vive como se fosse carnal, que fala das coisas do mundo, que só pensa nas coisas do mundo, que se agrada somente com as coisas do mundo. E eu não sei se você já teve a oportunidade de conviver com pessoas assim. Gente que só fala em dinheiro, que só fala em roupa, que só fala em carro, gente que só fala de viagem, gente que é incapaz de elevar o pensamento próprio e que dirá do pensamento dos demais. Eu
particularmente falando, não ando com muita paciência para gente terrena. De verdade, confesso isso aqui publicamente para os senhores e senhoras. Porque todo argumento que você coloca, a pessoa está fechada para recebê-lo. Se você testemunha a graça de Deus na sua vida, a pessoa diz que é obra do acaso. E o que eu faço? Rezo por essas pessoas. Certas situações, não vale a pena nós ficarmos insistindo, porque a liberdade da pessoa é o seu bem mais sagrado. Se ela quer seguir sendo terrena, bom, é uma escolha dela. Mas eu rezo pela sua conversão. Eu vou trabalhar pela minha conversão também, para que eu continue sendo espiritual, para que eu continue dia após dia renascendo para as coisas do alto. E você? Você é terreno ou você é espiritual? Você se apega e só fala das coisas da terra ou você tem seu coração posto onde está Cristo ressuscitado na eternidade? Porque afinal de contas, São Paulo na carta aos Colossenses vai nos dizer: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por buscar as coisas do alto onde Cristo está sentado. Nós somos do alto ou somos da terra? E aqui eu me recordo da última grande pregação do Padre Léo: buscai as coisas do alto. Se Deus hoje fosse carimbar a nossa vida, qual carimbo Ele colocaria na nossa vida? O carimbo da terra ou o carimbo do céu? Como o Senhor nos vê nesse momento? Nós, como nos vemos? Como homens e mulheres espirituais ou terrenos, simplesmente apegados à matéria e às coisas desse mundo? Ora, o Senhor ressuscitou para nos dar uma vida nova. E, portanto, não podemos ficar presos às coisas passadas. As coisas antigas, como diz aquela antífona, banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Somos nascidos de novo. Que Deus, então, possa nos dar a graça de escolhermos qual tipo de filhos nós queremos ser. Os que, mesmo nas suas quedas, seguem rumando em direção ao céu, ou aqueles que desistiram da sua dignidade de filhos e querem permanecer cá na terra. Que Deus te abençoe e até amanhã.